Tudo bem, pessoal? Este é Harry Sultan e, como vocês sabem, o presidente Trump decidiu se juntar ao lado certo da história e ontem ele bombardeou 3 instalações nucleares no Irã. Agora, vocês conhecem minha opinião sobre isso, mas há muitas pessoas na América que não são a favor dos Estados Unidos da América se juntarem a esta guerra, então pensei, por que não trazer uma iraniana e ouvir seus pensamentos? Tenho comigo Sana Ibrahimi. Ela é uma ativista iraniana nascida no Irã. Ela está na América, acredito eu, atualmente, e é uma candidata ao doutorado. Sana, muito obrigado por dedicar seu tempo. Primeiramente, apenas sua reação inicial ao Trump bombardear as 3 instalações nucleares. Obviamente, eu não acho que foi uma decisão ruim. Quer dizer, eles tiveram tempo, eles tinham uma opção, foram dados 2 meses para tomar uma decisão e essa foi a decisão deles. É interessante porque, como iraniana, sinto uma mistura de sentimentos muito contraditórios. Ao mesmo tempo, acho que eles mereceram. Isso vem acontecendo há tanto tempo, após décadas fazendo acordos e recebendo dinheiro de resgate de diferentes presidentes americanos. Eles receberam milhões de dólares de Obama em dinheiro por acordos nucleares e coisas do tipo. Então, isso não foi uma surpresa. Nós vimos isso chegando, isso é uma coisa. E por outro lado, né, o que eu acho que muitos pensaram e eu vi isso através das redes sociais, era esse sentimento de raiva em relação ao regime. Bilhões e bilhões de dólares foram gastos nessas instalações nucleares e neste programa nuclear. Em geral, bilhões de dólares que poderiam ser gastos em infraestrutura para civis, que poderiam ser usados para fortalecer a economia. E não foi. Tudo foi gasto na construção de proxies de terror, tudo foi gasto em instalações nucleares, programa nuclear, ambições hostis, e simplesmente se transformou em cinzas. Em questão de 1 hora ou menos, sim. Então, isso é definitivamente isso. Esse é o sentimento de raiva que eu vi entre muitos iranianos, que isso é pelo que você destruiu nossas vidas por algo que poderia ser destruído em questão de segundos. E isso também vem com tristeza que, ok, esse era o nosso dinheiro, certo? Esse é o nosso dinheiro do petróleo que agora está em ruínas, mas eu diria que a maioria definitivamente viu isso chegando e não ficou surpresa. Nós definitivamente não esperávamos que isso acontecesse antes das 2 semanas. No entanto, Sim, isso é verdade, mas você está tão. Eu vi algumas pessoas atacando iranianos que estão lutando pela liberdade, que são a favor de mudar este regime islâmico, eles sendo atacados por tantas pessoas. Alguém estava entrevistando Raza Pahlavi e ela estava tentando encurralá-lo, dizendo que você está feliz que seu país está sendo bombardeado? Agora, eu vi vocês fazerem um argumento muito bom de que o povo iraniano não é o regime islâmico, então você é alguém que nasceu e foi criado no Irã. Por que que você quer que esse regime mude? tem havido 46 anos de brutalidade e opressão contra todos. Em qualquer grupo no Irã não é apenas contra as mulheres, é contra qualquer ser humano. Não há direitos humanos, não. E o governo não se importa em qualquer capacidade sobre o bem-estar das pessoas, como temos de 3 a 7 milhões de crianças trabalhadoras. No Irã, algo que eu vi, testemunhei com meus próprios olhos, indo para a escola todos os dias, vejo essas crianças revirando o lixo em busca de comida, algo para apenas passar suas vidas, e é simplesmente insano o quão descuidado e brutal este regime é. Não olha para seus cidadãos como seres humanos. Estes são seus inimigos, até mesmo os amigos e os apoiadores do regime. Eles são apenas ferramentas, e quando chega a hora, vimos como eles se escondem atrás deles, vimos como eles culpam as pessoas em lugares como Gaza. Eles não se importam com os prédios das pessoas lá. Eles não têm nenhum cuidado com ninguém ou qualquer coisa, exceto seu próprio poder e seu controle sobre a região. E a paz que o presidente Trump está falando não é alcançada a menos que a República Islâmica se vá.
E isso é do interesse de todo mundo. Eu não acho que exista essa facção de mega apoiadores que são muito isolacionistas e querem isolar o país e dizer: ó, essa não é a nossa guerra, esta é uma guerra de todos. Veja, isso é, eu acho, o grande mal-entendido aqui. As pessoas pensam que os iranianos estão pedindo à América e a Israel que derrubem seu sonho por eles e os salvem. Não, nós sabemos que aqui temos um interesse comum e temos um inimigo comum, que é a República Islâmica. O que queremos é que o mundo pare de dar a eles uma linha de vida, porque vimos repetidamente, quando chega a hora, eles recebem mais uma chance, outro acordo. Mas o que queremos que as pessoas entendam neste momento da história é que não há paz a menos que a República Islâmica se vá. Não há paz para ninguém, não apenas para os iranianos, para ninguém na região, no Iraque, na Síria, no Líbano, em Gaza, em Israel. Imagine todo esse dinheiro que é gasto nesta região e no caos na região por outros países, Estados Unidos da América, países europeus, o dinheiro que vai compartilhado para a Organização das Nações Unidas, todo o exército dos Estados Unidos da América de que eles reclamam, o dinheiro que está sendo gasto na ajuda militar que vai para Israel, isso pode ser evitado. Você quer paz? Você quer que isso pare? Então a República Islâmica deve ir embora. Eu acho que as pessoas ignoram o fato de que se o Iraque fosse desestabilizado, após a invasão dos Estados Unidos da América, a República Islâmica desempenhou um papel chave nisso. Eles começaram a financiar as milícias, eles começaram a enfraquecer as figuras políticas seculares. Eles começaram a aumentar sua influência na região para contrapor os Estados Unidos da América e os israelenses lá. Então, eles desestabilizaram e destruíram completamente o Iraque. Depois, eles se mudaram para a Síria. Eles começaram a construir suas milícias lá, a IRGC. Literalmente tinha uma base na Síria. Eles começaram a fortalecer todos esses grupos de milícia na Síria. Eles ajudaram Assad a suprimir os sírios, a suprimir e matar, a massacrar o povo sírio. Ninguém fala sobre isso. Tudo o que eles falam é: ó, se o regime iraniano for derrubado, então teremos outro Iraque, né? Então teremos outra Síria. Por que o Iraque se tornou o Iraque? Vamos pensar sobre o motivo. Uma das razões foi a República Islâmica. Este é o país, este é o fator chave aqui no Oriente Médio que está destruindo toda a região. Então, se você quer paz, precisamos nos livrar da República Islâmica. Veja o lado em que todos esperamos que Reza Pahlavi entre. Ele tem um plano de 100 dias e teremos democracia. Mas e se isso não acontecer? Isso não é um ponto de preocupação legítima para as pessoas? Eu entendo isso, mas eu diria que isso não acontecerá no Irã por causa das diferenças que o Irã possui com esses outros países, como Iraque e Síria. Vamos pensar sobre como o Iraque e a Síria foram criados. Estes foram parte do Império Otomano, que, após o colapso do Império, França e Grã-Bretanha literalmente apenas desenharam as fronteiras no mapa, independentemente de todos os grupos étnicos, todos os grupos religiosos nesta região, todas essas batalhas internas que existiam. Eles não se importavam com isso. E esses países foram moldados assim. Então, é isso agora. Isso lançou as bases dos conflitos atuais que vemos no Iraque e na Síria, os grupos curdos que estão lutando contra grupos não curdos para ganhar sua autonomia, seu próprio país, eles criam seu próprio país e território. Mas sobre o Irã, um ponto interessante é que desde 2500 anos atrás, desde sempre existiu o Império Persa. Esta parte que conhecemos hoje como Irã sempre foi uma parte do Irã. Estes são um grupo unido de diferentes etnias que se juntaram e criaram este país. Vimos isso na guerra Irã-Iraque, né? Eles lutaram juntos e ao longo da história, muitas vezes, o Irã sempre foi o Irã.
Outro fator, Príncipe Reza Pahlavi. A família Pahlavi era a que unia o país. E Reza Shah criou o Irã como um todo e o reuniu, uniu as pessoas e criou um Irã unido e industrializado e o moldou completamente em 20 anos. E por causa disso, nos Pahlavis, famílias são populares no Irã e Pahlavi pode ser uma alternativa que transita, que nos ajuda neste período de transição. Então, eu acho que por causa desses fatores, as chances disso acontecer no Irã são muito baixas. A possibilidade, sim, definitivamente não é zero. Definitivamente existe. Mas é tão alto que corremos o risco total de nos livrar da República Islâmica? Não, vai ser pior do que a República Islâmica atualmente governando o país e tendo suas garras sobre o Oriente Médio? Não, não é. Definitivamente não vai ser pior. Vejo que Trump acabou de postar em seu Truth social que este termo mudança de regime é considerado politicamente incorreto nos dias de hoje, mas se este regime islâmico não pode fazer o Irã ser grande novamente, então talvez valha a pena mudar o regime. Eu vi algumas pesquisas que mostram que a popularidade de Reza Pahlavi, acho que era 65% do público, o apoia, mas uma crítica que eu vi repetidas vezes pelas pessoas, que a maioria das pessoas que estão ao lado de Reza Pahlavi ou aquelas pessoas que se juntaram a essas manifestações com israelenses contra o regime islâmico são os filhos daqueles que deixaram o Irã na época da Revolução. Como sabemos quão popular é esse ressentimento dentro do Irã contra o regime islâmico? Então, antes de tudo, eu acho que a parte que a popularidade de Pahlavi é apenas entre a diáspora simplesmente não é verdadeira. As pessoas no Irã, nos estádios, cantam Reza Shah Ruar Shah, que significa Reza Shah descanse em paz. Os Pahlavis são muito populares no Irã e eu simplesmente não acredito nisso. E eu realmente posso argumentar o contrário, porque há essa facção da diáspora que são de esquerda e são esses que argumentam como não. Talvez nós queiramos outra forma de governo para a qual Reza Pahlavi não diz que eu quero criar uma monarquia. Ele claramente disse várias vezes que nos dará essa chance de ter uma eleição e escolher livremente o que queremos fazer daqui para frente. Então é isso, e então a impopularidade do regime e o quanto as pessoas são contra isso, eu acho que tivemos revoltas suficientes ao longo dos anos, com um número muito alto de vítimas que podem te dizer o quanto essas pessoas são contra o governo. Nós mostramos isso várias vezes. Começou muito cedo após a Revolução e depois continuou em 1999, 2008, 2009, 2019, 2022. Então, em 2019, o governo fechou completamente a internet. Foi muito cedo depois que eu deixei o Irã. Fecharam completamente a internet 3 dias. Não sabíamos o que estava acontecendo no país. E em um apagão total, matam 1.500 pessoas em 3 dias. Quantas pessoas foram mortas, civis e não civis, até agora nesta guerra, em uma guerra? Menos que isso. Então, dado isso e o fato de que as pessoas têm conhecimento completo de algo assim, eles ainda voltaram às ruas em 2022, em todo o país, em todo o país. Em Baluchistão, parte sul do Irã, onde compartilhamos a fronteira com o Paquistão, o governo começou a atirar em civis desarmados a partir de helicópteros. Existem vídeos horríveis de homens, mulheres, crianças sendo baleados e mortos. É assim que brutais eles são. E as pessoas ainda arriscam. Eles ainda voltam para a rua porque é o quanto eles odeiam isso. Porque quando você não vê futuro, quando você não vê nada avançando com este governo, você pensa: eu poderia muito bem morrer. É tão ruim a situação que eu nem vou mencionar as estatísticas de execução, né? Como no ano passado eles executaram 800 pessoas. E a execução de que estou falando não são pessoas que
tiveram julgamentos reais ou casos reais. Muitos deles são casos falsos com julgamentos simulados sem sequer um advogado que são executados. Então, é assim que a situação está ruim e as pessoas ainda arriscam se posicionar contra isso. Então eu acho que a próxima pergunta é, e eu vi algumas pessoas, Maga, dizendo que não necessariamente apoiam o regime islâmico, embora seja o ângulo que eu adoto, eu digo que você é cúmplice na defesa deste regime, mas eles estão dizendo que onde estão essas pessoas iranianas, onde estão esses dissidentes iranianos, por que eles não estão se manifestando? Porque se eles não conseguem tentar derrubar o regime agora, então não vamos colocar botas no chão. Então, onde eles estão, quão esperançoso você está, quanto mais apoio você precisa para que o povo do Irã se sinta confiante o suficiente para sair e haverá deserções e defeções em massa. Primeiro, acho que você tem que considerar o fato de que a República Islâmica, por mais que eu os odeie, eles sabem o seu jogo e sabem como jogá-lo. Eles aprenderam como as pessoas coordenam tudo isso, todos esses protestos. Tudo começa com um vídeo ou com uma notícia de quando Mazamini foi morto. As pessoas viram nas redes sociais, uma garota foi morta sob custódia da polícia moral. Ela foi espancada, é por isso que ela morreu. Foi assim que as pessoas saíram às ruas em todo o país. É por isso que a República Islâmica agora corta essa internet. Aconteça o que acontecer, a primeira coisa que eles fazem é cortar completamente a internet. Em 2019, eles fizeram isso porque queriam matar livremente. Eles não queriam que a estatística fosse divulgada. Mas durante a Revolução Massiva, quando eles começaram bagunçando, mexendo com a internet, foi principalmente porque eles não queriam que as pessoas se coordenassem e agora eles foram para outro desligamento, porque eles não querem que as pessoas saibam o que está acontecendo, para ouvir o que está acontecendo em todo o país, para ouvir sobre os danos que esses bombardeios israelenses causaram ao governo, como as bases da polícia foram derrubadas, como foram alvo. As forças de guarda, elas foram alvo. Eles não querem que as pessoas vejam isso. E eles estão projetando exatamente o oposto na mídia estatal do Irã. Isso por si só é um motivo para as pessoas ainda não se manifestarem. Eles ainda não sabem o que está acontecendo. Eles ainda não acreditaram no que está acontecendo. Eles ainda estão em choque. E eles nem mesmo sabem 10% do dano real que a República Islâmica está enfrentando. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é que as pessoas precisam se sentir seguras para sair. Precisamos deixar a poeira baixar um pouco, porque quando você ouve bombardeios do lado de fora, você não vai sair. Você pensa, se eu sair, não sei onde estou. E eles não têm internet para saber qual bairro é seguro. Então eles pensam, ok, meu bairro pode ser bombardeado em breve, então por que eu sairia? Eles não saem. Isso é outra coisa. Então, sim, eu acho que estou esperando que, se encontrarmos uma maneira de fornecer conexões de internet ou voltar a funcionar e deixarmos a poeira baixar um pouco, seremos capazes de fazer isso e ver as pessoas chegando às ruas e derrubar o regime por conta própria. Veja, é isso que queremos, não queremos botas no chão. Precisamos dessa ajuda com algo como conexões de internet. Esse tweet que você fez, você está claramente se dirigindo ao Elon Musk para o Starlink. E eu vi Reza Palavra fazer esse pedido ao Elon Musk também. Acredito que o Starlink esteja ativo no Irã, mas obviamente você precisa do equipamento para ir até lá. E há muito pouco equipamento disponível, que é a razão pela qual, na verdade, não estamos vendo muitas imagens de destruição saindo do Irã. Sim, isso é certo. E pelo que eu aprendi, conversei com muitas pessoas, quero dizer, dentro e fora do Irã, e eles disseram que aparentemente uma maneira de se conectar a esses satélites Starlink é ter o receptor que precisa estar no chão. Outra maneira é como se você tivesse cartões, sim, estrangeiros. Nossos cartões, sim, não têm a capacidade. Eu não sei, até agora isso não foi disponibilizado.
a menos que, eu não sei, de alguma forma encontremos uma maneira de contrabandear os receptores, ou Elon Musk encontre uma maneira de as pessoas realmente se conectarem sem precisar. Talvez Israel devesse lançá-los de paraquedas, porque eles controlam o céu sobre o Irã, mas eu acho que seria muito mais fácil. Eu não sabia sobre o cartão SIM, porque eu li em algum lugar, mas eu não sabia sobre isso. Mas esses receptores são bem grandes, então, obviamente, seria muito mais difícil contrabandear em massa, mas seria mais fácil contrabandear esses cartões SIM, não é? Sim, sim, eu definitivamente tenho certeza de que há uma maneira de resolver isso e ajudar as pessoas a realmente se conectarem ao mundo. Imagine como se você estivesse sentado em um quarto escuro e eles te dissessem algo como: vá protestar. Você está tipo, eu não vejo nada, eu não consigo andar. E você não quer ser a única pessoa lá fora, porque então a IRGC simplesmente vai te atirar. Ok, então para onde vamos daqui agora? Eu acho que você já fez esse ponto muitas vezes no Twitter que se esse regime for permitido a permanecer, porque o objetivo declarado de Israel era desnuclearizar o Irã, eles podem querer que o regime também caia, mas esse não é o objetivo declarado. Mas você, como iraniano, você e eu, como estrangeiro, como seu aliado, também estou mais interessado em derrubar o regime do que em desnuclearizar. Sim, esse é um elemento que é bom para o mundo, mas o que é bom para o povo do Irã é a queda deste regime. Para onde vamos daqui? Porque Trump agora está processando pela paz. Você acha que o Irã vai retaliar? E se eles retaliarem, né, então, obviamente, isso pode arrastar os Estados Unidos da América de volta para a guerra. E o que você gostaria que os Estados Unidos da América fizessem? Bombardear mais redutos do regime islâmico ou suas posições para enfraquecê-los mais? Primeiramente, essa República Islâmica é um regime jihadista que foi fundado em deuses palestinos. É um dos seus valores fundamentais. Está em Khomeini, o fundador dos discursos da República Islâmica. Está nos nossos livros didáticos. Khomeini, enquanto o Irã está sob ataque, Khomeini hospeda no Twitter, no X, dizendo que a Palestina é o nosso principal problema. E isso não desapareceu. Então, antes mesmo de esta guerra começar, por esse motivo, a República Islâmica tem querido destruir Israel. Eu me lembro quando era criança de ver os sinais de contagem regressiva nas ruas, nas rodovias que passávamos. Veríamos contagens regressivas como 200 dias até a aniquilação de Israel. E eu, como uma criança, sempre pensava, ok, 200 dias, e então passavam-se 200 dias novamente. Eu estava indo para a casa do meu tio e vejo o sinal. Vejo que ele reiniciou. E eu naturalmente questionava, tipo, o que diabos aconteceu? Era para ser 200 dias. Agora já passou disso. Então esta é a República Islâmica. Essa hostilidade e animosidade nunca vão desaparecer. E agora, depois que essa guerra começou, eles até têm um motivo. Eles têm um motivo para fornecer aquelas pessoas à margem, tipo pessoas que não são seus apoiadores. Realmente, totalmente, tipo 100%. Mas eles também não eram apoiadores de Israel. Eles podem dizer a eles: "Oh, agora nosso país, eles atacaram nosso país". Você acredita nisso? Agora eles até têm um motivo legítimo para atacar Israel. Não que eu ache legítimo, mas para eles é legítimo. Estamos retaliando. Então isso nunca vai desaparecer. Portanto, a segurança, essa ameaça existencial para Israel, não vai desaparecer enquanto a República Islâmica existir. A ameaça às bases americanas e aos interesses americanos, isso também nunca vai desaparecer. Eu não posso, né? Os mulas são as pessoas mais imprevisíveis do mundo, sinceramente. Eu não consigo prever se eles vão retaliar hoje, amanhã ou daqui a 2 anos. Eles podem não retaliar logo, mas com certeza vão. Eles provaram vezes e vezes novamente. Eles nunca vão deixar isso passar. Eles vão retaliar de alguma forma. E isso não é do interesse dos Estados Unidos da América. Eles retaliarão contra Israel, eles retaliarão contra as bases dos Estados Unidos da América. E aquele que não tem nada a ver com a América e Israel seria sobre as pessoas. E é aí que se fala sobre as pessoas, o que aconteceria com as pessoas. Bem, agora, nesse sentido,
A República Islâmica também mostrou que, após cada guerra, se não são militarmente capazes de se vingar de seu inimigo porque foram humilhados, eles agora precisam mostrar sua força para seus civis. Agora, o que eles fazem é oprimir os civis, matá-los mais, executar, prender. Vimos isso em 1988, após a guerra Irã-Iraque. Eles tiveram uma execução em massa. Eles mataram 5.000 pessoas em questão de uma semana. E eles os enterraram em valas comuns, em algum lugar que suas famílias não souberam por anos e anos onde eles estavam. Então, este é o governo. Esse é o tipo de regime que eles são. E agora mesmo, enquanto falamos na mídia estatal do Irã, eles estão emitindo ameaças. Se você é um agente do Mossad, precisa se entregar para nós. E por agente do Mossad, eles querem dizer qualquer um que tenha dito algo contra o governo, postado um vídeo nas redes sociais, tenha algumas fotos ou alguns vídeos de uma explosão. Todos esses são agentes do Mossad. Eles têm suas forças de segurança por toda a cidade, revistando os carros das pessoas, olhando seus telefones, procurando por agentes do Mossad. E eles vão realizar execuções em massa. Eles discutiram isso no plenário do parlamento, execuções em massa. Então é isso que falamos quando dizemos que esse regime deve ir embora pela segurança de todos, não apenas dos iranianos, pelos interesses dos Estados Unidos da América, pelos países do Oriente Médio, por todos os países do Oriente Médio e por Israel. Uau, isso é definitivamente assustador e eu nem quero imaginar o quão ruim seria. Então, é por isso que eu realmente não acho que a mudança de regime seja uma declaração politicamente incorreta. É por isso que eu acho que a América, que é a guardiã das democracias, e a América historicamente sempre apoiou as pessoas que querem democracia, a América deveria sempre intervir, na minha opinião, e eu realmente espero que a América não pare. Eu realmente espero que Israel não pare. E eu realmente espero que o povo do Irã consiga experimentar a democracia e a liberdade. Desejo-lhe boa sorte, Sana. Muito obrigado por participar e sim, esperamos ter você novamente quando o povo do Irã estiver verdadeiramente libertado. Sim, Esperamos poder celebrar. Muito obrigada por me dar sua plataforma. Acho que é realmente importante para cada um de nós usar nossa voz nos dias de hoje. É muito importante ser a voz do sem voz, que são as pessoas lá. Então, obrigada novamente por me receber e esperamos poder celebrar em breve. obrigado, vejo vocês.